Olá, pessoal! Obrigado por escolher assistir a esse vídeo do curso sobre orçamento público voltado à captação de recursos por emendas parlamentares. Inscreva-se no canal e senta o dedo no like se gostar do vídeo. Você também pode assinar e participar do clube de membros da Inove Treinamentos e ter acesso a vídeos e aulas exclusivas que não estão disponíveis gratuitamente. Com isso, você me ajuda a manter esse canal de informações. Nesta aula, vamos falar e conhecer um pouco mais sobre o Sistema Integrado de Orçamento Público e o processo de elaboração do Plano Plurianual. Apresentarei as orientações sobre a captação da proposta qualitativa e quantitativa de elaboração do Plano Plurianual, na forma de passo a passo no Sistema Integrado de Orçamento Público, o CIOP, demonstrando as principais etapas e funcionalidades disponíveis. Esta aula foi baseada no Manual Técnico de Orçamento para o ano de 2025, elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, e muitos dos slides que usei foram de lá extraídos. Somente adequei o conteúdo que entendi ser interessante a lhes repassar. O Plano Plurianual é o principal documento de planejamento das políticas públicas do Brasil para médio prazo. Ele define as prioridades do governo para o período de 4 anos e pode ser revisado a cada ano, definindo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal. Contempla as despesas de capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada. O PPA é estabelecido por lei, com vigência de 4 anos. Neste slide, temos ilustrado o ciclo de 4 anos do PPA. O PPA se inicia no segundo ano de mandato de um presidente e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor, informando quais são os resultados esperados pelo governo para o período e quais são as principais entregas das políticas públicas para alcançar esses resultados. Desta forma, assim que um novo presidente da República é empossado, ele deve enviar sua proposta de plano plurianual para os próximos 4 anos de governo. A proposta é um projeto de lei que deve ser submetido ao Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato, ou seja, dia 31 de agosto. O novo plano é então avaliado e votado pelos congressistas, para ser devolvido ainda no mesmo ano para a sanção do presidente. Durante sua vigência, o PPA norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. A Constituição Federal determina também que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais sejam elaborados em consonância com o PPA. A elaboração do projeto de lei do PPA é um processo que transcorre ao longo de meses, porque é complexo, tem um grande volume de dados, depende de muitas pessoas que estão em organizações diferentes e tem diversas etapas até que o dado final esteja aceito pelos envolvidos. Na medida em que a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual são executados, eles são avaliados e podem sofrer alterações de lado a lado. A avaliação do PPA continua no ano posterior ao do último ano de sua execução. Isso, pois, para que o próximo PPA seja ainda mais a ferramenta que é utilizada para elaborar o plano plurianual em todas as suas fases dentro do Executivo, sendo utilizado o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP. O cronograma apresentado nesta tela apresenta os principais eventos relacionados à captação de dados no CIOP para o PPA. Com relação à imagem, destaco as setas de tramitação: retornar, enviar e capturar. Enviar significa encaminhar o programa para o momento seguinte. Capturar significa puxar o programa que está em um momento abaixo para o momento em que o usuário atua. Retornar é retroceder o momento do dado atual para o momento anterior. Aqui vale um lembrete. Ao retornar o dado, as alterações feitas no dado, neste momento, são perdidas, pois o sistema restabelece o dado na mesma situação em que ele foi enviado. Os principais momentos de tramitação da proposta são
ajuste da base de dados de partida, também conhecido como momento 100. É o começo da elaboração de um PPA. Trata-se do cadastramento inicial dos dados básicos do plano plurianual, como programas, objetivos, metas, indicadores, ações não orçamentárias, dentre outros. Inicialmente, os dados têm como origem o PPA anterior, que podem ser alterados ou excluídos para se adequarem à metodologia do próximo PPA. Além disso, serão acrescentados os dados que só passarão a existir no novo PPA. A base de partida é feita pela Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento. O momento 2000 é o momento de atuação do órgão setorial. Uma vez que a base de partida esteja completa, é feita a revisão e a inserção dos dados de cada programa pelo respectivo órgão responsável. Já o momento 3000 é o momento de atuação do órgão central, momento em que os órgãos centrais do Sistema de Planejamento e Orçamento revisam o que foi feito no momento anterior, ou seja, no momento em que houve alteração dos órgãos setoriais. Como são 3 os órgãos centrais, um para planejamento, um para orçamento e um para empresas estatais, os potenciais de conflito nas definições são resolvidos de acordo com a seguinte regra. A CEPLAN terá prioridade de decisão dos dados relativos aos programas, objetivos, entregas, indicadores e ação não orçamentária. A Secretaria de Orçamento Federal terá prioridade de decisão dos dados relativos às ações do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O SEST terá prioridade de decisão dos dados relativos a ações do orçamento de investimento. O momento 4000 é o momento de controle de qualidade. É o momento onde ocorre revisão da fase anterior. O momento 5000 é o momento de proposta de lei, em que a proposta vai do Poder Executivo para a revisão do Congresso Nacional. O momento 6000 é também conhecido como momento de autógrafo. É o momento em que a proposta retorna do Congresso Nacional com as alterações do Parlamento. O momento 7000 é o momento de internalização. A proposta alterada pelo Congresso é inserida na base de dados do CIOP e fica pronta para a sanção presidencial. O momento 8000 é o momento em que a proposta de lei é convertida em lei. O Congresso sanciona e passa a vigorar como lei ordinária. O momento 9000 é onde são inseridos leis mais créditos. A proposta já está em vigor, entretanto, dadas a necessidade de alterações orçamentárias, elas podem fazer com que o projeto de lei do PPA, o PPA existente, sofra ajustes e deva ser revisado. O CIOP é um sistema integrado para atender todo o ciclo de planejamento do governo federal, desde a concepção política até a aplicação do orçamento, sendo complementado no que se refere à execução financeira pelo Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAP. Para atender todas as funções de planejamento definidas em lei, ele se organiza em módulos. Nem todas as opções estão visíveis a todos os seus usuários. Dependendo do perfil do usuário, o sistema poderá dar acesso de leitura ou escrita, ou mesmo de visibilidade das opções. Para acessar as funções do CIOP, basta passar o ponteiro do mouse sobre o botão, que as opções disponíveis ao perfil aparecerão. Na figura em tela, as funções que aparecem são as relativas ao PPA. Quando uma funcionalidade é selecionada, uma tela correspondente será exibida. De modo geral, para as funcionalidades de elaboração do PPA, as telas têm opção e funcionalidades semelhantes. Como exemplo, apresento a figura consequente da escolha da opção Programa destacada na imagem extraída do Manual Técnico de Orçamento para o ano de 2025. Observamos ainda duas questões que constantemente causam erros. A primeira é que o CIOP tem dados de todos os exercícios fiscais desde 2010.
Isso significa que os dados que aparecerão nas pesquisas e que estão sendo objetos de manutenção são relativos ao exercício escolhido, e uma opção de exercício errado pode levar à análise equivocada. A segunda é o já mencionado perfil. O usuário, para ampliar ou reduzir seus direitos, opções e visibilidade, poderá escolher a qualquer tempo seu perfil. Essas duas opções mudam o sistema, pois o CIOP evoluiu como sistema em várias versões de uma forma bastante notável, e os perfis dão possibilidades muito diferentes aos usuários. Nossa aula foca na versão CIOP de 2024 e explora o perfil mais próximo ao que vai ser usado pelos órgãos setoriais quando estiverem disponíveis na data de começo de elaboração qualitativa do atual PPA ou mesmo de suas revisões. Ainda sobre a figura em tela, notamos que à esquerda da tela existe uma árvore de navegação pelos dados. A imagem também constante do MTO 2025 indica que, no caso do PPA, os dados estão estruturados em programas. São um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. Objetivo geral expressa a mudança na realidade social que o programa visa promover ao enfrentamento do problema. Objetivos específicos comunica cada resultado esperado para o alcance do objetivo do programa, decorrente da entrega de bens ou serviços. O objetivo específico é um atributo legal do PPA. Indicadores são instrumentos que permitem medir objetivamente o alcance do objetivo específico ou entrega planejada. Os investimentos plurianuais, por sua vez, possuem data de início e término e impactam no programa finalístico em mais de um exercício financeiro. As metas declaram os valores esperados para o indicador no período a que se referem. A entrega de bens ou serviços relevantes a serem entregues diretamente à sociedade para o alcance do objetivo específico ao qual estão vinculadas. A entrega é um atributo gerencial do PPA. Já as ações não orçamentárias representam os recursos financeiros não constantes do Orçamento Geral da União, que financiam a entrega de bens e serviços públicos que contribuem para o alcance do objetivo do programa. As medidas institucionais normativas são atividades normativas de caráter regulatório, de melhoria de ambiente de negócios ou de gestão, relevantes para a sociedade. À direita, abaixo, pode-se encontrar o detalhamento do dado. Cada item da árvore de navegação possui um ícone que ilustra qual a natureza do item, conforme figura em tela. A caixa de seleção, se marcada, vai indicar em que dado se deseja atuar, podendo, por exemplo, ser um programa representado pela letra P e todos seus atributos relacionados abaixo da estrutura, uma ação representada pela letra A e todos seus atributos relacionados abaixo na estrutura, ou um localizador representado pela letra L. O botão vai atuar sobre o dado da árvore que estiver selecionado, podendo ser tramitar, enviar o dado para o próximo momento, retornar o dado para o momento anterior, capturar ou restaurar o dado. Assim, após uma visão geral da mecânica das telas, podemos seguir com as instruções para a captação da fase qualitativa do PPA. Agora, começarei a versar profundamente sobre a captação qualitativa para a elaboração do PPA. Para elaborar a proposta qualitativa do PPA, são preenchidos os cadastros de programas, de objetivos gerais, de objetivos específicos, de indicadores dos objetivos específicos, meta dos objetivos, entregas, indicadores das entregas, meta das entregas e medidas institucionais e normativas. A proposta é então tramitada pelos diversos atores que participam do ciclo de elaboração para análise e consolidação. Após o preenchimento dos referidos cadastros, a proposta é validada e tramitada de acordo com o item validando e enviando a proposta.
Para inserções no módulo qualitativo do PPA, o usuário deve clicar em PPA conforme imagem em tela. As opções para o PPA são as seguintes: opção Programa, opção Objetivo Geral, opção Objetivos Específicos, opção Indicador do Objetivo, opção Meta do Objetivo Específico, opção Entrega, que indica o produto, bem ou serviço, ou um resultado da ação governamental, opção Investimentos Plurianuais, opção Ação Não Orçamentária, opção Importação de Planilha, opção Medida Institucional e Normativa, opção Indicador da Entrega e opção Meta de Entrega, que indica o alvo quantitativo da entrega. Falemos agora sobre a qualificação do programa. Na captação qualitativa do Plano Plurianual, os programas já foram criados no CIOP, de forma antecipada, pela Secretaria de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, a partir de informações pactuadas em oficinas de elaboração do PPA. Os órgãos atuam inserindo as informações de programas já criados, conforme deliberações dadas nessas oficinas de planejamento e nos trabalhos internos de planejamento dos programas em cada ministério e com os ministérios envolvidos. Para iniciar, clica-se na opção Programa, sem deixar de observar o exercício e o perfil. Ao se clicar nessa opção, é disponibilizada ao usuário uma tela de pesquisa, conforme demonstrado nesse slide. Os destaques dessa imagem são de 9 itens. Primeiro item, migalha de pão. Informe em que parte do sistema o usuário se encontra. É o caminho que o usuário trilhou para chegar até a funcionalidade do sistema em tela. Ajuda a não se perder e é informação importante na hora de receber ajuda do suporte. O item 2 indica o exercício, ou seja, o ano em que o PPA está sendo elaborado. Durante a captação de dados para o PPA, deve estar sempre selecionado no exercício em que se trabalha. O item 3, perfil, é o conjunto de permissões com que o usuário está operando o sistema. Um usuário pode ter vários perfis, mas somente pode usar um de cada vez. Durante a captação de dados para o PPA, deve estar sempre selecionado o perfil órgão setorial. O item 4, módulo, é o módulo do PPA que está sendo usado. O item 5, dado, é o atributo do módulo que vai ser pesquisado ou exibido na tela. Observe que o usuário pode acessar o atributo por meio de seleção de opção no menu ou por meio de seleção nesse campo. O item 6, detalhe do dado, indica os campos pelos quais pode-se pesquisar o atributo. Para a pesquisa, basta fornecer qualquer parte da informação pesquisada. O sistema retornará, em uma lista, todos os registros que correspondam ao que foi preenchido na tela. No item 7, botão de pesquisa Procurar, é executado a busca do dado do sistema. No retorno será uma lista com todos os registros que contenham as informações fornecidas nos campos. No item 8, botão Limpar, é limpo o campo de pesquisa, deixando-os em branco para que se possa fazer uma nova busca. O item 9, Árvores de navegação, contém todos os dados do sistema de forma sintética e estruturada, possibilitando assim uma forma de busca alternativa de registros por meio da expansão dos itens da árvore. Após o acionamento do botão Procurar, o sistema gera uma lista de registros conforme esse slide. Os destaques da imagem extraídas do MTO 2025 são no número de 10 itens. Item 1. Informação desejada para a busca do registro. No caso do exemplo acima, foi solicitado que o sistema recuperasse todos os registros cujo código do programa contivesse a sequência de letras N1D em qualquer posição do campo. Assim, o sistema recuperou os registros que continham os códigos de programas provisórios. No item 2, lista de dados retomada na busca,
traz uma tabela cujas colunas são os principais campos dos registros encontrados. Pela inspeção da tabela, pode-se selecionar registros e atuar neles pelos botões do destaque 3 ou abrir o registro para sua leitura ou manutenção. O item 3, botões de ações sobre os itens da lista, vão agir sobre os itens da lista cujos seletores estiverem marcados. Por exemplo, se quiser selecionar o item N1D4, Esporte para a Vida, destacado em azul na caixa 8, deve-se marcar o seletor conforme se segue. Esses botões possibilitam exportar, enviar, capturar, retornar, validar, excluir e restaurar. O item 4, Seletores, traz caixas que podem ser marcadas ou desmarcadas para indicar se a linha do dado será selecionado para sofrer alguma ação dos botões do item anterior. O item 5, Indicadores de Momento, são ícones que indicam sem que a situação aquela linha está. No exemplo acima, as linhas estão no momento ABP, ajuste da base de partida. O item 6, coluna de alerta, indica, quando for o caso, ação nova ou alterada. A estrela indica que o item é novo. A ausência de marcação indica ação que já constava na base de partida e não sofreu alteração. Para saber o que significam, deve-se passar o mouse sobre ele e verificar a legenda do marcador. O item 7, localizador do item, localiza o item na árvore de navegação de dados no lado esquerdo da tela. Ao se clicar sobre o ícone de localização, o sistema sombreia o registro correspondente na árvore de navegação. No item 8, linha do registro de dados, o item individual obtido pela busca do sistema. Ao se clicar sobre uma das suas informações, o sistema abre o item para edição. O item 9, coluna de exclusão, indica se o registro foi excluído ou não. No item 10, coluna de validação, indica se a ação se encontra ou não validada. A ausência de marcação indica a ação não validada. A árvore de navegação é um mecanismo de tela para mostrar de forma estruturada ou em níveis hierárquicos o dado. No exemplo acima, a tela mostra os programas cadastrados no sistema. Ao se clicar sobre um item, o sistema exibirá, na tela da direita, o detalhe deste item. Ao se clicar no botão mais, o item se expande para mostrar a estrutura abaixo do dado. No caso em tela, clicando-se no botão mais, o programa se expande em suas ações. Clicando-se ao lado da ação, esta se expande para mostrar seus localizadores. Para colapsar ou encolher a estrutura, basta clicar nos botões que surgem no lugar dos botões mais. Observe que cada item tem um ícone que indica em que momento ele se encontra. No caso em tela, o programa, que é um atributo do PPA, se encontra no momento ajuste de base de partida. As ações e localizadores, atributos do orçamento, se encontram no momento unidade orçamentária. A legenda do dado indica de qual dado a tela da direita está exibindo. No caso, ela exibe o programa código provisório N1BC. Os indicadores de situação do dado mostram em que momento o dado se encontra e seus alertas. No caso, trata-se de um dado novo que está no momento ajuste de base de partida. Os botões de ação atuam sobre o dado exibido em tela, e eles podem ser os seguintes: salvar, salva efetivando o dado em tela no banco de dados; excluir, excluindo, logicamente, o dado em tela, deixando como se estivesse apagado, só podendo ser reativado se restaurado; cancelar, cancela as modificações do dado em tela, retornando à situação anterior em que se encontrava desde a última vez em que foi salvo; validar,
ativa a rotina que verifica os dados completos e consistentes, de modo a que fiquem preparados para serem enviados para o próximo momento. Espelho lista, como em um relatório, todas as informações do dado em tela. P+, possibilita incluir um novo programa, criando uma tela com os novos campos vazios para terem informações do novo programa gravados no sistema. No PPA, os programas já foram criados no CIOP de forma antecipada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Os órgãos atuarão inserindo as informações de programas já criados, conforme deliberação nas oficinas de planejamento dos programas e no trabalho interno de planejamento dos programas de cada órgão. Não será permitido aos órgãos criar novos programas. Caso necessário, a inclusão de novos programas deve ser solicitado diretamente ao Ministério do Planejamento e Orçamento com a devida justificativa. M+, possibilita adicionar uma nova medida institucional ou normativa ao programa, criando uma tela com campos vazios para terem as informações da nova medida gravada no sistema. O ícone O+, possibilita incluir um novo objetivo geral para o programa em mostra, criando uma tela com campos vazios para terem as informações do novo objetivo geral gravadas no sistema. E o ícone A+, possibilita adicionar uma nova ação orçamentária ou não orçamentária ao programa, criando uma tela com campos vazios para terem as informações da nova ação gravada no sistema. Abas de informações do dado, muitas vezes, um dado em tela é grande demais para ser exibido em uma única tela. Por isso, a solução é organizar e agrupar seus campos de modo a que possam ser lidos com conforto e de forma mais compreensível. No caso da imagem em tela, também extraída do MTO 2025, no programa, as informações do dado foram divididas em 3 grupos e postos em abas diferentes: informações básicas, problema e informações complementares. A aba Dados do programa traz os campos dos dados a serem mantidos. Como são 3 abas a serem explicitadas: informações básicas, programas e informações complementares. A aba Programa traz 8 campos. O primeiro campo é o campo de código do programa e título, que é o código e o identificador único do programa. É designado automaticamente na criação do programa. Durante o processo de captação qualitativa do PPA, os programas recebem códigos temporários. A primeira letra, se N, significa que o programa é finalístico. Se não é N, é programa de gestão e manutenção ou operação especial. O título do programa expressa os propósitos do programa em uma palavra ou palavra síntese, que, de fácil compreensão, é disponibilizada para a sociedade. É o nome que identifica o programa de forma sucinta e clara, ou seja, a política a ser desenvolvida. O campo tipo de programa pode assumir 3 tipos distintos, portanto. Ou é um programa finalístico, os que efetivamente entregam um bem ou serviço à sociedade. Somente esse tipo de programa possui problema, objetivo geral, objetivos específicos, metas, indicadores, entrega e demais atributos. Alteração do tipo de programa de finalístico para gestão e manutenção ou operações especiais não são permitidas. O programa também pode ser de gestão e manutenção, os que contribuem para a manutenção e aprimoramento da máquina estatal e de seu pessoal. Ou ainda, podem ser de operações especiais, que se referem normalmente a operações financeiras. Já no campo item responsável, indica o órgão responsável pelo alcance do atributo, programa, objetivo específico ou entrega. O campo contextualização traz a possibilidade de anexar documentos no formato DOC ou PDF de até 5 páginas ou 30 megas com o seguinte conteúdo: diagnóstico e situação atual do tema, escolhas estratégicas a serem seguidas na política no período do PPA e, quando pertinente, o texto poderá conter gráficos, tabelas e mapas. O campo público-alvo
apresenta o conjunto de pessoas que o programa visa atender, definindo, caso sejam pertinentes, critérios de priorização da população elegível, acompanhados de estimativas para implementação. É um atributo legal do PPA. O campo objetivo estratégico indica quais os objetivos estratégicos o programa possui maior vínculo. O campo anexos possibilita anexar documentos em formato DOC ou PDF de até 5 páginas ou 30 megas, contendo mais documentação complementar referente aos dados do programa. Caso necessário, esse campo pode ser utilizado, por exemplo, para internalizar as evidências do problema que estejam em arquivos separados. E o item 8, por fim, o campo Notas do usuário, com observações gerais sobre o programa, o processo de elaboração e o preenchimento das informações. A aba Programas é preenchida com as seguintes informações: descrição do problema, indicando demandas não satisfeitas, carências ou oportunidades identificadas sobre as quais o Ministério pretende atuar de forma ativa. O campo deve delimitar o problema que se pretende mitigar ou resolver, associando-o a uma população ou grupo em particular. As causas do problema, que são aquelas sobre as quais se deve intervir, com entregas e ações correspondentes, pelo seu maior efeito para mitigar ou resolver o problema. Deve explicitar qual ou quais as causas críticas do problema que o programa pretende combater. Traz ainda evidências do problema, apresentando os descritores do problema, ou seja, dados quantitativos para evidenciar a natureza e a dimensão do problema identificado. Descritores do problema constituem a base para a construção de indicadores que afiram o desempenho do programa. Essas informações podem ser complementadas pelo campo anexos, quando existirem arquivos que contenham evidências e provas sobre a questão. Já a justificativa para a intervenção traz a análise objetiva de quais são as razões que justificam a intervenção do governo federal no problema, ou ainda a evolução histórica que apresenta evidências de políticas públicas do governo federal em execução ou descontinuadas, destinadas a combater o mesmo problema ou problema semelhante, destacando-lhes o tratamento em PPAs anteriores. Comparações internacionais para efeito de analisar o problema e as políticas públicas destinadas a combatê-las no Brasil, comparativamente ao que ocorre em outros países. Sugere-se, nesse caso, utilizar indicadores internacionais e recortes por grupos de países, América Latina, BRICS, OCDC e etc., com especial atenção a políticas públicas semelhantes, reconhecida como casos de sucesso. A aba Informações Complementares é preenchida com informações relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que descrevem o relacionamento do programa com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, seus objetivos, suas metas e seus indicadores. Também relaciona os agentes envolvidos, que apresentam quem serão os agentes públicos e privados envolvidos e como atuarão na execução do programa proposto, dando ênfase a arranjos institucionais e de financiamento. A articulação federativa é destacada em área reservada à descrição do relacionamento entre os entes federativos no campo das políticas públicas retratadas no programa, enfocando a repartição de competências constitucionais e legais, além da repercussão disso sobre o enfrentamento do problema. Já o enfoque transversal apresenta possíveis articulações das políticas públicas retratadas no programa com outras políticas públicas em curso, destacando, conforme o caso, aspectos multissetoriais e ou transversais implicados neste e em outros programas do PPA. E o marco legal, que visa explicitar a normatividade constitucional, legal e infralegal aplicado às políticas públicas retratadas no programa, nos planos nacionais, setoriais e regionais, explicitando os demais instrumentos de planejamento, planos, programas, políticas, estratégias,
nacionais, setoriais e regionais, que orientam as políticas públicas retratadas no programa. Ao final do preenchimento de todos esses dados, deve-se acionar o botão Salvar para efetivar os dados no banco do sistema. Falemos agora um pouco sobre o cadastro de medida institucional e normativa. As medidas institucionais e normativas são atividades normativas de caráter regulatório, de melhoria de ambiente de negócios ou de gestão, relevantes para a sociedade. Em muitos casos, podem ser fundamentais para a consecução do objetivo do programa. Por isso mesmo, na estrutura do PPA atual, ela está diretamente ligada ao programa, conforme se pode ver na linha destacada neste slide. A figura no slide ainda destaca que as medidas institucionais e normativas contemplam resultados esperados. Sendo assim, essa parte do guia destaca-se o cadastro destas estruturas. O cadastro de objetivo geral expressa a mudança na realidade social que o programa visa promover ao enfrentamento do problema. O objetivo geral é um atributo legal do PPA. Cada programa deve possuir apenas um objetivo geral. Na estrutura do PPA atual, ela está diretamente ligada ao programa, conforme se pode ver pelo destaque deste slide, também extraída do MTO 2025. Para um objetivo geral, basta clicar um dos botões de ação, mais especificamente o botão ou mais, a partir da tela de cadastro do programa. Se o botão estiver desabilitado ou não estiver aparecendo, verifique o exercício e o seu perfil. Esse acionamento vai levar à tela constante desse slide. A tela é simples. Além dos elementos já introduzidos no funcionamento geral das telas do CIOP, essa tela possui os seguintes elementos: botão OE+, que permite a inclusão de objetivo específico vinculado ao objetivo geral. Este botão apenas se torna habilitado após o objetivo específico ser criado e salvo.
O botão OE seta, que apresenta uma lista suspensa com todos os objetivos específicos que estão relacionados ao objetivo geral. O botão P seta retorna ao programa ao qual o objetivo específico está vinculado. Observe que, tendo em vista que chegamos a esta tela a partir da tela de programa, este campo já aparece preenchido. Entretanto, o usuário é livre para alterar a ligação do objetivo em criação. No campo código, o sistema identifica inequívoca e automaticamente o objetivo geral do programa. Já o enunciado é uma declaração sucinta e clara do objetivo do programa. O objetivo expressa textualmente, em uma oração, o resultado final que se deseja alcançar no âmbito do programa, isto é, a transformação da realidade verificada a curto, médio prazo, ou seja, o período de vigência do PPA, pelo enfrentamento do problema em razão do qual o programa foi criado. Cada programa surge em face de um e apenas um problema, cujo enfrentamento é expresso mediante um e apenas um objetivo. A redação do objetivo deve possuir um verbo no infinitivo em todo o seu conteúdo. Enfim, embora o atingimento do objetivo deva ser em regra quantificável, sua formulação textual não deve firmar o alcance do resultado final, matematicamente, reservando esta declaração numérica para as metas dos objetivos específicos. Observe que há apenas um objetivo geral por programa e apenas um programa por objetivo geral. Exemplo: Programa 1208. Assegurar o suprimento de energia elétrica ao mercado brasileiro em condições adequadas de qualidade e equilíbrio entre segurança e preço de forma sustentável. O campo descrição é um adendo ao enunciado, que detalha um pouco mais o objetivo e qual é a lógica e o encadeamento de transformação da realidade em foco. Aqui descreve-se, além do que se pretende, o valor social do objetivo. Já as notas do usuário são observações do usuário que ajudam na compreensão do objetivo. Por exemplo, podem ser descrições de outros casos, experiências de PPA passados e conexões com outros objetivos. Pode haver mais de uma nota de usuário. Ao final do preenchimento, deve-se acionar o botão Salvar para efetivar os dados no banco de dados. Falemos agora sobre o cadastro de objetivo específico. Os objetivos específicos detalham e delimitam o objetivo do programa. O objetivo específico comunica cada resultado esperado para o alcance do objetivo do programa, decorrente da entrega de bens e serviços. O objetivo específico é um atributo legal do PPA, podendo haver mais de um objetivo específico para cada objetivo geral, conforme se depreende do slide em tela. Também é importante perceber que o objetivo específico está vinculado a um indicador, que também é requisito legal. Isso significa que os objetivos específicos devem ser mensuráveis e quantificáveis por lei.
O cadastro de indicador do objetivo específico é uma expressão que representa o grau de alcance de um objetivo específico. Seu cadastro, portanto, está vinculado a um objetivo específico do objetivo geral do programa. Observe ainda que o indicador está previsto na camada legal do PPA, sendo ele a forma de quantificar o alcance do objetivo específico. Cada objetivo específico possui apenas um indicador relacionado. A tela do cadastro de indicador do objetivo específico resulta na ativação do botão I+, na tela Objetivo Específico, tendo ela 4 abas de informação, conforme depreende-se na imagem em tela. Aba de informações básicas, aba de informações complementares, aba de informações de forma de cálculo e aba de observações. Quanto à aba Informações Básicas, ela traz os seguintes elementos: o código do programa identificador único, o programa, que é o título que descreve o programa, o código do objetivo geral, que é o identificador único do objetivo geral, o objetivo geral, que descreve o objetivo geral do programa, o objetivo específico, que é o título do objetivo específico vinculado ao objetivo geral do programa, o código do identificador, que é o identificador único do identificador de objetivos específicos, a denominação, que traz o nome do indicador, a sigla, que indica a forma como o indicador é referenciado, o índice de referência, que consiste no valor assumido pelo identificador em um momento anterior ao início da execução do plano, o índice de referência correspondente à linha de base do indicador, servindo para acompanhar a evolução desse indicador ao longo do tempo. A unidade medida refere-se à unidade em que o indicador é medido. O campo em apuração informa se o índice de referência está sendo apurado. A data de apuração refere-se à data a qual o índice de referência se vincula, o último dia ao qual o dado se refere. Por exemplo, podemos dizer que a inflação se refere ao período do primeiro trimestre do ano, sendo a data de apuração 30 de abril. O campo descrição deve descrever o indicador e por que ele é o melhor para ser utilizado. Finalmente, as notas do usuário trazem as explicações complementares sobre o indicador, inclusive sobre sua continuidade de apuração e a compatibilidade com outros indicadores. Na aba Informações surgem os seguintes campos: campo Forma de cálculo, campo com um teclado de símbolos para inserir a descrição matemática da fórmula como o indicador é calculado, campo Variáveis de cálculo, que são as variáveis independentes que ocorram na fórmula, campo Fonte de dados das variáveis de cálculo, que indica a origem em que as variáveis foram obtidas, o campo Forma de disponibilização do indicador ou dados, onde, quando e como se pode obter o indicador, e, finalmente, o campo Procedimento de cálculo, instruções para o cálculo do indicador. A aba Observações traz os seguintes campos a serem preenchidos:
Campo: limitações a que se refere as exceções e cuidados no uso do indicador, por exemplo, quantidade de casas decimais. E o campo: notas explicativas, aonde deverá ser inserido o texto orientativo para o uso do indicador. Ao final do preenchimento, deve-se acionar o botão Salvar para efetivar os elementos no banco de dados. A meta de indicador do objetivo específico é o alvo quantitativo dos objetivos específicos. Todas as metas do PPA serão de natureza quantitativa, ou seja, precisam ter um valor-alvo específico para os 4 anos de vigência do plano. Assim como no PPA atual, será possível desagregar as metas do objetivo específico em regiões. O cadastro regionalizado das metas, aliás, é o padrão de cadastro de dados desse atributo no PPA, sendo necessário justificar quando da ausência da regionalização. Com a inovação, será possível também incluir novas desagregações para as metas do objetivo específico e metas de entrega, além da regionalização, as chamadas metas transversais. Será possível, por exemplo, desagregar as metas especificamente para um determinado público, gênero ou faixa etária. Para se incluir uma nova meta do objetivo específico, deve ser acionado o botão M, disponível no menu do indicador do objetivo específico. A tela de cadastro da meta será exibida conforme a figura em tela em 6 itens distintos. A variável, programa, objetivo específico e indicador do objetivo específico com a setinha voltada para a direita apresenta os elementos aos quais a meta está vinculada. O item 2, o campo de código, identifica inequivocadamente e automaticamente a meta do objetivo específico sendo criada. O item 3 apresenta a descrição indicativa do título da meta do objetivo específico, recomendando-se que a descrição da meta traga algum verbo de ação, obrigatoriamente relacionando-se ao indicador ao qual a meta está vinculada. A inclusão do valor a ser alcançado ao final do PPA é facultativa. Por exemplo, elevar o índice de digitalização de serviços governamentais para 95%, reduzir a taxa de analfabetismo e manter a posição do Brasil no índice de lideranças ambientais internacionais. O item 4 traz a variável de metas previstas para os exercícios constantes do PPA e para o final do PPA, onde devem ser preenchidos os valores da meta do objetivo específico para os 4 anos do plano plurianual. Esta é uma informação obrigatória. O item 5, considerando que a regionalização da meta do objetivo específico é obrigatória, o campo justificativa ou o campo de ausência de justificativa para a regionalização deve ser utilizado para justificar a impossibilidade de desagregação regional da meta do objetivo específico, se for o caso. O item 6, que no caso nos traz as notas do usuário, são observações que ajudam na compreensão do objetivo. Por exemplo, podem ser descrições de outros casos, experiências de PPAs passados e conexões com outras metas. Pode haver mais de uma nota do usuário. A regionalização da meta deverá ser incluída clicando-se no quadro Regionalização da meta, sendo exibida conforme slide. Ao digitar as letras iniciais da unidade medida, surge uma lista com opções disponíveis. As seguintes informações devem ser, para cada região desejada, informadas: o tipo de região, opção a ser selecionada a partir de uma lista apresentada; a região, opção a ser selecionada a partir também de uma lista apresentada; a unidade medida, quantificando a meta para aquela desagregação, recomendando-se utilizar a mesma unidade medida do indicador do objetivo específico; e os valores de meta previstas do objetivo específico para os 4 anos de vigência do PPA. Após preencher os campos, a regionalização da meta deve ser adicionada. O cadastro entrega indica que a entrega é um produto, bem ou serviço, que contribui de forma relevante para o alcance integral ou parcial de um objetivo específico. Cada entrega está vinculada a um único objetivo específico
ainda que este possa possuir várias entregas. O cadastro pode ser feito ao se ativar o botão ESETA, a partir da tecla de objetivo específico, obtendo-se a tela presente nesse slide. A aba Informações Básicas possui os seguintes campos para detalhamento da entrega: o código do programa, que é o identificador único do programa, o programa, cujo título é descrito, o código do objetivo geral, que é o identificador único do objetivo geral, o objetivo geral, título que descreve o objetivo geral do programa, o campo objetivo específico, que traz o título do objetivo específico vinculado ao objetivo geral do programa, o campo código do objetivo específico, que é o identificador único dos objetivos específicos, o campo enunciado, que indica o tipo de entrega, a variável descrição, que detalha a entrega, o campo órgão, que traz a unidade superior da administração pública responsável pela produção da entrega, a variável unidade responsável, que é a unidade do órgão que atua mais diretamente para o alcance da entrega, o campo projeto de investimento, informando se a entrega é um projeto de investimento, a data de início, informa a data de início do projeto de investimento cadastrado como entrega, o campo data término, que informa a data prevista para a conclusão do projeto de investimento cadastrado como entrega. O valor total informa o custo total do projeto de investimento cadastrado como entrega. A variável execução física acumulada até 2023 indica o valor atualizado da execução física do projeto de investimento cadastrado como entrega até o final daquele exercício. A pergunta projeto do PAC informa se a entrega se refere a projeto integrante do Programa de Aceleração do Crescimento. O campo observação deve trazer as notas complementares da entrega. Ao final do preenchimento, deve-se acionar o botão salvar para efetivar os dados no banco de dados. O cadastro de indicador de entrega é uma expressão que representa o grau de alcance de uma entrega. Seu cadastro, portanto, está vinculado a uma entrega. Sua tela resulta na ativação do botão I+, na tela de entrega, tendo ela 4 abas: a aba de informações básicas, a aba de informações complementares, a aba de informações forma de cálculo e a aba observações. Na aba Informações Básicas podem ser citados os seguintes elementos: o campo código do programa, que é o identificador único do programa, a variável programa, que indica o título que descreve o programa, o campo código do objetivo geral, que representa o identificador único do objetivo geral, a variável objetivo geral, cujo título descreve o objetivo geral do programa, a variável objetivo específico, título associado ao objetivo geral do programa, a entrega, ao qual o indicador está vinculado, o campo código do identificador único do objetivo específico, a denominação que indica o nome do indicador, a sigla, que é uma forma como o indicador é referenciado, o campo índice de referência, que consiste no valor assumido pelo indicador em um momento anterior ao início da execução do plano, o índice de referência correspondente à linha de base do indicador, servindo para acompanhar a evolução desse indicador ao longo do tempo, a unidade de medida em que o indicador é medido, em apuração, informando se o índice de referência está sendo apurado, a data de apuração, ao qual o índice de referência se vincula, o último dia ao qual o dado se refere. Por exemplo, podemos dizer que a inflação se refere ao período do primeiro trimestre do ano, sendo a data de apuração 30 de abril, uma nota explicativa que descreve o indicador e por que ele é o melhor para ser utilizado, e, finalmente, notas do usuário, que são explicações complementares sobre o indicador, inclusive sobre sua continuidade de apuração e compatibilidade com outros indicadores. Já a aba de informações complementares traz os seguintes elementos: o período ou data a que se refere o indicador em que a medida foi feita. É diferente da data de apuração, uma vez que a apuração trata da apuração e o período é o tempo inicial e final em que a alteração do indicador ocorreu. Por exemplo, podemos dizer que a inflação se refere ao período do primeiro trimestre do ano, sendo a data de apuração 30 de abril.
A data de divulgação ou disponibilização indica o momento em que o indicador foi publicado ou deve ser publicado, por exemplo, última semana de janeiro. A periodicidade, que indica o tempo em que a apuração deve ser repetida. A polaridade, que indica que pode assumir duas situações. Primeiramente, quanto maior, melhor, se o indicador cresce em valor, indica a variação desejada, ou quanto menor, melhor, se o indicador reduz o valor, indicando variação desejada. Metas ODS relacionadas referem-se aos objetivos do Brasil alinhados com as Nações Unidas para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. O botão adicionar, por sua vez, acrescenta o ODS ao indicador. Na aba Informações sobre a forma de cálculo, temos os seguintes elementos. O elemento fórmula de cálculo, um campo com um teclado de símbolos para inserir a descrição matemática da fórmula como o indicador é calculado. O campo variáveis de cálculo, que indicam se as variáveis independentes ocorrem na fórmula. A fonte de dados das variáveis de cálculo, contendo a origem em que as variáveis foram obtidas. O elemento forma de disponibilização do indicador ou dados, indicando onde, quando e como se pode obter o indicador. E, finalmente, o campo procedimento de cálculo, contendo as instruções para cálculo do indicador. A aba Observações nos remete aos seguintes elementos. Limitações, que traz exceções e cuidados no uso do indicador, por exemplo, quantidade de casas decimais. E o campo de notas explicativas, contendo texto orientativo para o uso do indicador. Ao final do preenchimento, deve-se acionar o botão Salvar para registro no banco de dados. A meta da entrega é o alvo quantitativo da entrega. A meta da entrega está diretamente ligada ao indicador de entrega. Portanto, para haver uma meta na entrega, deve haver primeiro um indicador. Assim como no PPA atual, será possível desagregar as metas da entrega em regiões. O cadastro regionalizado das metas, aliás, é um padrão de cadastro de dados deste atributo no PPA, sendo necessário justificar quando da ausência da regionalização. Como inovação no PPA atual, será possível também indicar novas desagregações para as metas da entrega, além da regionalização. Será possível, por exemplo, desagregar as metas especificamente para determinado público, gênero ou faixa etária. Para se incluir uma nova meta de entrega, deve ser acionado o botão M, disponível no menu do indicador de entrega. A tela de cadastro de metas da entrega será exibida conforme a figura deste slide e conterá os seguintes 6 elementos. Primeiro elemento: programa, objetivo específico, entrega e indicador de entrega com a setinha voltada à direita, que apresenta os elementos aos quais a meta da entrega está vinculada. Item 2, seu código. O sistema identifica inequívoca e automaticamente a meta de entrega sendo criada. Item 3, descrição, que é o título da meta de entrega. Recomenda-se que a descrição da meta traga algum verbo de ação, relacionando-se ao indicador ao qual a meta está vinculada. A inclusão do valor a ser alcançado ao final do PPA é facultativa. Por exemplo, primeiro exemplo, elevar o índice de digitalização dos serviços governamentais para 95%. Segundo exemplo, reduzir a taxa de analfabetismo. Terceiro exemplo, manter a posição do Brasil no índice de lideranças ambientais internacionais. O item 4 traz as metas previstas para o PPA e o final do PPA. Devem ser preenchidos os valores da meta de entrega para os 4 anos do plano plurianual. Esta é uma informação obrigatória. O item 5 indica justificativa para ausência de regionalização. Considerando que a regionalização da meta da entrega é obrigatória, o campo justificativa para ausência de regionalização deve ser utilizado para justificar a impossibilidade de desagregação regional da meta de entrega, se for o caso. E o item 6, notas do usuário.
que são observações do usuário que ajudam na compreensão do objetivo. Por exemplo, podem ser descrições de outros casos, experiências de PPA passados e conexões com outras metas. Pode haver mais de uma nota de usuário. Após o preenchimento do cadastro dos atributos dos programas, o órgão setorial deverá utilizar o botão para verificar se há pendências de preenchimento, conforme demonstrado na primeira imagem desse slide, e, não havendo pendências, deverá utilizar o botão para submeter a proposta do órgão central, conforme a segunda imagem. No caso de o órgão setorial não enviar seus programas ao órgão central dentro do prazo estipulado, a equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento poderá capturar os programas para o momento seguinte, de forma a evitar atrasos no processo de elaboração do PPA. Após o término da fase qualitativa do plano plurianual, inicia-se a fase quantitativa, ou seja, a captação das propostas quantitativas dos órgãos setoriais, que é a fase na qual os órgãos determinam os montantes financeiros que serão aplicados em seus programas, dados os limites determinados para as propostas de despesas discricionárias para o período de 2025 a 2027, especificados por exercício financeiro integralmente elaborado por meio do CIOP. Com relação à captação referente ao ano de 2024, esta ocorreu por meio de fase quantitativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024. Desta forma, continuaremos esta aula iniciando pelos conceitos da fase e continuando com a operação no CIOP. Conceitos vinculados à captação quantitativa. Janela de trabalho para captação de propostas. No CIOP, janela de trabalho corresponde ao período de tempo em que a unidade orçamentária e o órgão setorial possuem para o preenchimento e envio das propostas sob sua responsabilidade. Após o envio da proposta quantitativa, a janela de trabalho será fechada. Assim, quando a unidade orçamentária enviar suas propostas referentes ao grupo de despesas discricionárias para validação, somente o órgão setorial poderá criar ou alterar propostas para esse grupo de despesa. Essa regra também se aplica ao envio das propostas do órgão setorial para validação no órgão central. Caso a janela seja encerrada antes do envio, a proposta fica indisponível para preenchimento da unidade, devendo o órgão setorial ou o órgão central realizar a captura da proposta para o seu respectivo momento. Conceitos vinculados à captação quantitativa. Distribuição dos limites. O Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio da Secretaria Nacional de Planejamento, é responsável por distribuir e divulgar os limites plurianuais aos órgãos setoriais. Esta distribuição, referente às despesas discricionárias, é anualizada e agrupada por órgão. Os limites são definidos em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal, utilizando as orientações da legislação vigente. Para efeito de organização do processo de captação das propostas, os órgãos setoriais poderão repartir a previsão de seus limites anuais entre suas respectivas unidades orçamentárias. Conceitos vinculados à captação quantitativa. Registro da proposta plurianual. Após a distribuição dos limites, os órgãos setoriais e suas respectivas unidades orçamentárias darão início ao processo de registro de suas propostas plurianuais referente aos grupos de detalhamento das despesas discricionárias. Este processo deve respeitar os limites estabelecidos. A proposta setorial deverá detalhar essas despesas em nível de localizador de gasto para projetos, atividades e operações especiais, indicando a realização física para os exercícios 2025, 2026, 2027 e após 2027, indicando despesas correntes e de capital para os exercícios de 2025 até após 2027. Para permitir a análise de consistência da meta do programa, ressalte-se que a importância de distribuir os valores previstos
entre as diversas ações. Conceitos vinculados à captação quantitativa: envio, verificação pelo sistema e validação da proposta plurianual. Após o registro no sistema, a proposta deve ser enviada para validação de consistência. A proposta registrada pela unidade orçamentária será encaminhada ao seu órgão setorial e este, depois de validá-la, a enviará ao órgão central para a próxima validação. Quando o registro ocorrer no órgão setorial, este a enviará diretamente ao órgão central para que este avalie também. Durante o procedimento de envio, o sistema verificará se as propostas obedecem aos limites estabelecidos de forma anualizada, por órgão e por grupo de detalhamento. O envio será concluído apenas se a verificação não retornar erro quanto aos limites estabelecidos. Após o envio, a proposta não estará mais disponível para alteração na unidade orçamentária ou no órgão que a enviou. Na validação realizada pelo órgão setorial, caso seja detectada alguma inconsistência, a proposta poderá ser retornada à unidade orçamentária para ajuste e poderá ser ajustada pelo órgão setorial. Neste momento, o órgão setorial fará a consolidação de todas as propostas de suas unidades orçamentárias e as enviará para validação no órgão central. No órgão central, em caso de alguma inconsistência, as propostas poderão ser ajustadas pelo próprio Ministério do Planejamento e Orçamento ou retornadas para o órgão setorial. Caso seja validada com sucesso, a proposta segue para a consolidação do valor global do programa. Conceitos vinculados à captação quantitativa. Captação da proposta. O órgão setorial, desde que a janela de trabalho esteja aberta, possui a faculdade de capturar propostas que estejam disponíveis para as suas unidades orçamentárias. Este procedimento pode ser utilizado, por exemplo, caso uma unidade orçamentária não encaminhe a sua proposta a tempo ou o órgão opte por fazer a proposta em sua alçada e consolidá-la no próprio órgão. A captura implica no fechamento da janela de trabalho da unidade orçamentária. Neste caso, as propostas capturadas ficarão disponíveis para preenchimento ou alteração apenas no órgão setorial, que as enviará para validação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Conceitos vinculados à captação quantitativa. Consolidação do valor do programa. Após a validação das propostas e eventuais ajustes no órgão central, será realizada a consolidação do valor global de cada programa. Esse valor será composto do somatório de proposta das despesas discricionárias para o exercício de 2025, 2026 e 2027, despesas obrigatórias projetadas para 2025, 2026 e 2027, propostas orçamentárias do exercício 2024, investimentos estatais e ações não orçamentárias. Perfis para a captação das propostas plurianuais. Perfil é o termo que se usa para designar um conjunto de permissões de consulta e edição de dados no CIOP. Papel é uma função que pode ser executada pelo usuário. Normalmente, perfil se refere ao conjunto de permissões que um usuário, sendo responsável ao momento de captação, e o papel pode ser somado ao perfil para ampliar poderes do usuário. Alguns exemplos. Perfis para unidades orçamentárias. O menu de módulo quantitativo mostrará as opções propostas plurianuais e relatórios. Se além dos perfis citados acima o usuário possuir o papel tramitador de unidade orçamentária, o menu do módulo quantitativo mostrará também a opção de envio. Outro exemplo, perfis para órgãos setoriais. O menu do módulo quantitativo mostrará as opções propostas plurianuais e relatórios. Se além dos perfis citados acima, o usuário possuir o papel de tramitador de órgão setorial, o menu de módulo quantitativo mostrará também as opções de envio, captura e retorno. Apenas usuários com papel divulgador de limites poderão editar e divulgar os limites para as propostas das unidades orçamentárias através da opção Editar Limites do grupo Limites Plurianual.
Agora abordaremos sucintamente o módulo quantitativo do PPA no CIOP. O acesso ao módulo quantitativo do PPA se dá por meio do menu principal do PPA, com as opções enquadradas por vermelho conforme na tela que vimos. A opção do menu são disponibilizadas para a seleção do perfil do usuário. Ao selecionar o módulo de limites plurianual, o usuário, de acordo com seu perfil, terá acesso às funcionalidades exibidas na tela. A tela de consulta de limites para visualização ou edição, histórico de limites, relatório de espelho de despesa plurianual e tela de captação de limites são exemplos de ações visualizadas por esses usuários. Após o órgão setorial realizar a distribuição dos limites plurianuais de suas unidades orçamentárias, inicia-se a fase de registro de propostas plurianuais. Após realizar o login no sistema e selecionar o perfil, o sistema disponibilizará a tela para a escolha do módulo desejado. O módulo quantitativo do projeto de lei do Plano Plurianual permite selecionar os localizadores para preenchimento das propostas, preencher os valores das propostas plurianuais, importar proposta via planilha e enviar as propostas. Ufa! Terminamos essa aula. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!